Ah, psicologia, nós te amamos. Te amamos porque, de certa maneira, em alguma medida, você nos ensina sobre o nosso comportamento, sobre as nossas emoções, sobre o porquê de fazermos o que fazemos. E quanto mais a gente se entende, quanto mais a gente se compreende, melhor a gente vive. A psicologia é uma ciência que, no Brasil, pelo menos, vai completar 60 anos no dia 27 de agosto desse ano de 2022. E por conta disso, eu resolvi fazer dois vídeos, um falando sobre uma psicologia mais geral, mais ampla, e outro falando sobre a história da psicologia no Brasil. Esse vídeo é o vídeo que eu decidi falar sobre as 7 principais abordagens ou escolas teóricas da psicologia. Porque, como muitos dizem, não existe uma psicologia, existem várias psicologias. Então fica aqui comigo que você vai conhecer as 7 principais escolas da psicologia hoje. A primeira escola que eu gostaria de falar para vocês é considerada, de fato, a primeira escola da psicologia, porque nasce com a criação do laboratório experimental, o primeiro laboratório experimental da psicologia em Leipzig, na Alemanha, criada pelo Wilhelm Wundt. É o estruturalismo. Essa é uma escola que tem como principais expoentes o Wundt e o seu aluno, o Titchener, e estava preocupada basicamente no estudo da introspecção. Grave isso. O foco do estruturalismo era quebrar os processos mentais em componentes mais básicos para entender as estruturas de comportamento que nós seguimos para fazer determinadas ações. Por conta disso, ela recebeu esse nome de estruturalismo e é amplamente considerada a primeira escola teórica da psicologia enquanto ciência. Paralela ao estruturalismo, surgiu uma escola que muitos não chamam nem de escola, então eu vou deixar juntamente com o estruturalismo, que é o funcionalismo. Enquanto que o estruturalismo estava preocupado com as estruturas da ação e do comportamento humano, o funcionalismo estava preocupado com a função social dos comportamentos. Surge ali com William James e era uma certa oposição ao estruturalismo. Elas surgem mais ou menos na mesma época, mas com propostas bem diferentes. Outro detalhe do funcionalismo é que, diferentemente das outras escolas, como vocês vão perceber, o funcionalismo ele não tem um autor muito específico, um autor muito característico. Na verdade, não existe nenhum método muito bem estabelecido. Os estudos não eram tão organizados e sistematizados quanto as outras escolas, por isso que o funcionalismo sempre é visto como um opositor ao estruturalismo, e alguns históricos da psicologia não consideram o funcionalismo como uma escola, mas vale a pena destacar esse rival do estruturalismo. A segunda escola muito importante dentro da psicologia é a psicologia da Gestalt, ou a Gestalt terapia, que é basicamente uma ideia de que o todo é maior do que a soma das partes. Enquanto que o estruturalismo queria reduzir a ação humana, os aspectos da psique humana, em estruturas, em componentes mais básicos, os teóricos da Gestalt afirmavam que não dava para fazer isso, porque ao estudarem a percepção, e aí eu quero que vocês já comecem a perceber algumas diferenças, o estruturalismo estava preocupado com o estudo da introspecção, enquanto que a Gestalt com o estudo da percepção. Eles vão dizer o seguinte, que ao estudar a percepção, a gente lida com várias questões que, somadas, ficam impossibilitadas de serem reduzidas a pequenos elementos estruturais de ação. Então, os psicólogos da Gestalt, eles estavam muito mais preocupados com as experiências holísticas do comportamento e da percepção humana em relação ao que acontecia em volta de cada indivíduo. Vale dizer que, assim como no caso do estruturalismo, a Gestalt surgiu ali na Europa também, na Áustria e na Alemanha, por volta do século XIX. A terceira escola que eu gostaria de trazer para vocês é uma escola que influencia e muito a minha abordagem terapêutica, que é a terapia cognitivo-comportamental. Se chama behaviorismo ou comportamentalismo e surge principalmente com base na ideia de 3 autores: Ivan Pavlov, B.F. Skinner e John Watson. Nessa escola, conceitos como condicionamento clássico e condicionamento operante são muito utilizados, e é uma escola que surge ali nos Estados Unidos, principalmente por volta da década de 50. Basicamente, essa escola diz que quase tudo que nós fazemos é comportamento. Até o ato de pensar é algo comportamental. E ela vai dizer que comportamentos que são reforçados tendem a se repetir, enquanto que comportamentos que não são reforçados ou podem até ser punidos tendem
a serem reduzidos. Quase todo mundo já ouviu falar no experimento do cão de Pavlov, em que ele apresenta um estímulo para o cão e o cão começa a salivar de forma instintiva até. Ou o experimento de Skinner com os ratinhos, em que o ratinho apertava uma barra para receber água. Quase todo estudante de psicologia tem que aprender sobre esses experimentos ainda no primeiro período para entender um pouco sobre essa escola teórica. Digo sem medo de errar que é uma das escolas mais influentes nos dias atuais, junto com a próxima escola que eu vou falar já já, porque atingiu diversos campos do saber. O campo da educação, através das teorias da aprendizagem, o campo das empresas, através de estímulos que aumentam a produtividade dos funcionários e, é claro, o campo clínico, através de teorias como a terapia cognitivo-comportamental e a análise do comportamento, que visa trabalhar especificamente com pessoas que têm algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, etc. Agora eu vou falar sobre uma das principais escolas da psicologia, talvez a mais conhecida pelo público que não é de estudantes ou profissionais da psicologia, ou seja, pelo senso comum, que é a escola da psicanálise. A psicanálise é a escola que está diretamente associada ao austríaco Sigmund Freud, que basicamente trouxe conceitos muito importantes que impactaram a forma como a gente enxerga os comportamentos humanos através de conceitos como inconsciente, id, ego, superego, complexo de Édipo e vários outros conceitos que podem ser melhor abordados num outro vídeo. Essa escola tem como seus principais expoentes o próprio Freud, que eu já falei, a filha dele, Anna Freud, que foi quem deu prosseguimento aos seus trabalhos, o psicólogo Erik Erikson, que desenvolveu uma teoria do desenvolvimento psicossocial, influenciou muito o estudo da infância, da adolescência e da fase adulta, da psicologia do desenvolvimento como um todo, e vários outros autores, tais como Lacan, Melanie Klein, Alfred Adler, Carl Gustav Jung, etc. É, de fato, uma das principais escolas da psicologia e vai falar muito sobre impulsos, sobre instintos inconscientes, sobre como nós não somos dominadores ou detentores de tudo que nós fazemos, como nós não temos um livre arbítrio, como muitas vezes nós pensamos ter, como algumas influências inconscientes acabam afetando os nossos comportamentos quando a gente faz uma determinada ação. É uma escola que também teve uma expansão muito grande, adentrou muitos espaços e até hoje você vê muitas pessoas utilizando os conceitos psicanalíticos para atender no consultório ou para atender em alguns outros contextos. Então, quando uma pessoa fala sobre psicologia, muitas vezes a gente reduz a psicologia à psicanálise, né? A gente que eu digo senso comum, justamente por não ter o entendimento que a psicologia não é apenas a psicanálise, mas de fato é inegável que a psicanálise talvez seja a escola mais proeminente e mais famosa da psicologia. A quinta escola da psicologia que eu gostaria de falar para vocês hoje é a psicologia humanista. Inclusive, pessoal, eu já produzi 2 vídeos aqui no canal falando sobre alguns teóricos considerados humanistas. Um falando sobre o Viktor Frankl, que criou a logoterapia, e o outro falando sobre Carl Rogers, que criou a abordagem centrada na pessoa ou no cliente. E basicamente, pessoal, essa escola foi uma oposição ao behaviorismo e à psicanálise freudiana, lacaniana e pós-Freud. Essa escola vai defender basicamente que todo ser humano tem um instinto de autorrealização, tem uma essência positiva, tem uma tendência a ter uma melhora, e se você possibilitar um espaço, um ambiente em que essa tendência possa vir à tona, certamente as pessoas se tornarão melhores. Por isso que essa escola, pessoal, tende a ser chamada de terceira força, porque ela surge justamente em oposição a essas outras duas. Enquanto que o behaviorismo era considerado como uma escola muito determinista, né, que dizia que os comportamentos humanos sempre eram determinados pelas contingências, pelos estímulos e respostas e tudo mais, a psicanálise também se tornava um tanto determinista, porque dizia que os seres humanos eram determinados pelos seus instintos inconscientes. A escola humanista vai dizer que não, que o ser humano ele tem sim um livre arbítrio e que ele pode escolher fazer determinadas ações ou não, em detrimento de todo o seu aparato contingencial / comportamental ou em detrimento aos seus impulsos inconscientes. No final das contas, ele é livre para decidir o que ele faz ou não. Atualmente existe um ramo da psicologia chamada de psicologia positiva,
que é herdeira direta da psicologia humanista e tem ganhado muito espaço dentro dos campos científicos e também da psicologia prática. Dois autores muito importantes que vocês precisam conhecer dessa escola, o Abraham Maslow e o Carl Rogers, como eu já citei. Esses dois autores são extremamente famosos pelas suas obras e o livro Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers, é talvez a obra mais importante dessa escola. A sexta escola que eu gostaria de trazer para vocês também é uma escola que influencia muito a terapia cognitivo-comportamental, que é a escola da psicologia cognitiva. Tem talvez o seu principal expoente como o Jean Piaget, através da teoria do desenvolvimento cognitivo, e basicamente surge como uma resposta ao comportamentalismo também. Os cognitivistas falavam que nem tudo é comportamento, como a escola comportamentalista afirmava, que existe um aspecto mais mentalista, mais cognitivo mesmo, e quando nós estamos pensando, nós estamos exercendo esse aspecto. É uma escola que busca entender o ser humano com base nos aspectos racionais que ele tem, naquilo que o diferencia de outros animais, por exemplo, que é essa capacidade de prever situações, essa capacidade de refletir sobre si mesmo e sobre o mundo, e é muito importante para nós podermos entender alguns conceitos como pensamento, aquisição de linguagem, aprendizagem. Quando eu digo que essa escola, tal como a escola comportamental, é muito importante para a TCC, é porque é a partir dos estudos dessa escola e do comportamentalismo que, alguns anos após, o grande psicólogo Aaron Beck cria a terapia cognitivo-comportamental. Lembrando que o Aaron Beck, ele era um psicanalista, então ele tinha esse background da psicanálise, mas ele pega aspectos de outras teorias, de outras escolas, para criar a TCC. A sétima e última escola que eu gostaria de trazer para vocês é a neurociência. Existem pessoas que falam que a neurociência, na verdade, não é uma escola da psicologia, mas é muito mais um ramo, um braço da biologia. Mas como hoje muitos comportamentos e muitos tratamentos psicológicos estão sendo realizados com base nos achados e descobertas da neurociência, muitas pessoas já classificam uma psicologia mais neurocientífica como uma sétima escola. E basicamente, pessoal, a neurociência está preocupada em entender como que as estruturas do sistema nervoso, cérebro, cerebelo, sistema nervoso central e periférico, como é que todas essas estruturas influenciam nas cognições, nos comportamentos, na inteligência, na capacidade de se comunicar e de se relacionar com outros seres humanos. Então é uma escola que tende a crescer cada vez mais. Houveram alguns achados neurocientíficos que deram muito embasamento para essa escola. E, além disso, o desenvolvimento de estudos de neuroimagem, né, o eletroencefalograma, a tomografia cerebral, fizeram também com que vários experimentos pudessem ser feitos. E hoje existe já uma área a qual eu também sigo e faço parte, que é a neuropsicologia, que é uma área de intersecção entre a neurociência e a psicologia, de modo a unir esses dois campos de saber para entender como é que alguns transtornos acontecem e como eles podem ser revertidos, se é que podem. É importantíssimo que você entenda isso. Cada uma dessas escolas vai ter uma forma de enxergar o ser humano, uma forma de entender a personalidade humana, uma forma de tratamento psicoterapêutico. Se você se consultar com um psicanalista, você vai ver que a forma dele atender você vai ser totalmente diferente de um psicólogo humanista ou de um gestalt terapeuta ou de um terapeuta cognitivo comportamental. Então, cada um desses profissionais vai beber dessa escola teórica e, por conta disso, vai ter uma influência prática na forma de ele atender do consultório.